A gente tem hoje no curso Imagens Afro-Brasileiras, Fotografia, Arte e Religião, o grande Gui Cristi, a quem eu agradeço enormemente pela generosidade de estar com a gente aqui, falando sobre o trabalho dele mais recente, enfim, atual, na verdade, né, que está sendo realizado, que envolve uma investigação, né, visual também sobre os efeitos da pandemia nos terreiros no Brasil. O Gui Cristi tem uma trajetória imensa, eu não vou fazer um currículo vitae aqui, assim, isso é fácil de recuperar pela internet, é só sublinhar que, no caso desse trabalho atual, ele está fazendo isso em vinculação com o National Geographic Society, a quem eu também agradeço pela oportunidade de ceder a presença aqui do Gui para falar com a gente sobre esse trabalho em curso. Essa disciplina como um todo tem uma conexão entre o ensino na Escola de Comunicação da FRJ com a extensão, né, do projeto chamado Sagrados, Imagem da Diversidade Cultural e Religiosa no Brasil, que tem uma página no Instagram, no Facebook, enfim, tem um site próprio e que tem o papel de fazer levantamentos, identificação de obras de fotografia, documentário, artes visuais que tematizam e que ajudam a fomentar o combate à intolerância religiosa no Brasil. Então, é uma disciplina, né, assim, aberta a ouvintes também para a gente fomentar o combate à intolerância. Gui, o tempo que você quiser falar, a gente vai estar aqui para te ouvir. A gente tem um limite de até 4 da tarde, diante disso, tudo vale. A gente pode seguir como você preferir. Habitualmente, tem acontecido, quem está convidado, quem vem apresentar e tal, mesmo quando eu estou, né, assim, sou eu aqui, a gente faz um tempo de apresentação, mais ou menos 1 hora, e depois a gente vai abrindo para comentários, conversas. Obviamente que isso não é rígido, né, assim, pode ter comentários no meio do percurso, uma pergunta que às vezes ajuda também a conversa a seguir. Mas esse é um modelo para nos guiar. Você decide se você quer compartilhar a tela ou se você prefere que eu compartilhe, o que for mais confortável para você. Compartilha, porque o tempo de passar eu prefiro, porque fica sincronizado com o que eu falo. Perfeito. Tá? Tá ok. Tá bem, queria agradecer ao Ed pelo convite, né, todo mundo que tá, todas e todos, ao Bruno e a Cristina, né, que me indicaram, né, para falar com o Ed. Agradeço ao Exu, né, pelas encruzilhadas que ele abriu e trouxe a gente até aqui, e ao Baluaê também, que eu falo que é o patrono desse trabalho que eu estou fazendo, né, que é documentar a minha religião dentro de uma perspectiva do meu trabalho nesse momento, né, de saúde, né, onde muita gente questionou o Baluaê e tal, né, ele foi muito pedido também, e eu agradeço muito a ele, porque ele está me ajudando muito. Bem, eu vou começar falando um pouco, primeiro da National Geographic Society, tá? Até por uma questão pro forma, eles são meus apoiadores, é até legal vocês saberem. A National Geographic Society é uma instituição de pesquisa, tá? Internacional, ela fica baseada nos Estados Unidos, em Washington, mas ela é aberta a todo mundo, tá? Anualmente eles abrem várias bolsas de pesquisa e todo mundo pode aplicar, tá? Tem diversas áreas de conhecimento. Eu, que sou fotógrafo, fico na área de storytelling, mas tem, né, ciências médicas, humanas, meio ambiente, quase sempre tem alguma conexão com o meio ambiente, tá? Eles puxam um pouco essa sardinha para esse lado. Mas há 2 anos eles abriram para Covid, né? Eu fui o primeiro brasileiro a ganhar a bolsa de Covid, né, o fundo emergencial, né, de Covid-19. E felizmente eu apliquei novamente esse ano e ganhei mais uma vez. E o outro foi um projeto meio pequenininho, agora eu estou com um projeto bem grande, que é o que eu vou apresentar para vocês. Bem, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Eu só não vou conseguir ler, porque eu maximizei aqui, tá? Então, vocês façam as perguntas pelo microfone, tá? Então, como eu falei, né, inicialmente, esse projeto é um projeto né, que eu estou sendo financiado pela National Geographic Society. Tá? Não tem vínculo direto com a revista, a gente tem um diálogo com a revista, mas são instituições separadas. Tá? A revista ela surge da National Geographic Society, mas hoje não faz mais parte. Tá? A revista hoje é uma instituição, né? A revista, o canal de televisão são empresas privadas e a National Geographic Society é uma instituição mesmo de fomento à pesquisa. Tá bom? Eu começo um pouco falando da minha trajetória.
né, que é meio inevitável eu não citar esses dois fotógrafos, porque eu falo que eu virei fotógrafo por causa da macumba e virei macumbeiro por causa da fotografia, né? Então, eu sou formado em Belas Artes, né, pela FRJ, inclusive, e né, em 2000 e pouquinho teve uma grande exposição do Pierre Verger no MAN do Rio, e eu saí da exposição falando, cara, isso eu quero fazer da minha vida, tal, né? Até na época que eu estudei na faculdade, eu odiei fotografia, uma questão mesmo de estrutura, né? Não tinha laboratório, aquele perrengue todo, mas falei, quero fazer isso e fui correndo atrás, né? E tanto o Pierre Verger quanto o José Medeiros sempre foram inspirações para mim, porque eles sempre tiveram né, por mais que o PRVG seja até muito criticado, né, por algumas pessoas dentro da religião, né, o José Medeiros também, mas eram pessoas que tinham um diálogo muito forte com a religião, né? O PRVG era um cara que foi iniciado, tal, né? Hoje é considerado Baba Yagum, né, lá em Itaparica. Então, essa coisa do olhar de dentro, a procura desse, não do exótico, mas dessa coisa que rompe a realidade, como posso falar, ocidental, né? Essa coisa heteronormativa colonial que a gente vive, e os dois sempre exploraram muito isso. Né? Então, isso sempre foi muito presente na minha produção fotográfica. E aí, já né, no início da minha fotografia, eu documentava muito festividade popular, tal, bem coisa de quem começa mesmo, né? E aí eu fui levado para um festejo na Baixada Fluminense, a esse terreiro em Piabetá, né? Para quem não é do Rio, fica ali né, é o Grande Rio, vamos falar assim, né? Uma região ainda bem afastada, e ali tinha um vilarejozinho que tinha esse terreiro de Umbanda, né? Que até eu evitei entrar no primeiro momento por preconceito, né? E a partir do momento que eu entrei, eu me deparei com o que eu chamo de uma coisa fantástica mesmo, de um realismo fantástico, que era uma estética muito próxima do que eu via no material do Pierre Verger, né? Eu cresci, né? Sou de Niterói, cresci numa família kardecista, então tudo para mim, essas coisas de religião, era sempre uma coisa muito higiênica, muito limpinha, muito estéril, vamos falar assim, né? E a partir do momento que eu entrei nesse terreiro, eu comecei a me deparar com essa realidade que é rica, né? Em forma, cor, cheiro, textura, né? E fui me encantando ao mesmo tempo também que eu descobria uma religião nova para mim, né? Que até então, como eu falei, tinha muito preconceito mesmo, né? Eu cresci ouvindo horrores, né? E pra vocês terem ideia, como eu falei, sou de Niterói, e depois que eu fui descobrir, né? Já macumbeiro velho, que eu fui descobrir que o Zé Fernandes de Moraes, né? Quando um dos mitos de surgimento da Umbanda acontece em Niterói e a população não sabe disso. E aí eu comecei a descobrir essa coisa, né, pictórica. Então foi o primeiro contato que eu tive com a Umbanda. E na sequência, né, a gente, né, eu sou religioso, a gente pode falar que isso foi um chamado, né, dos meus guias, do orixá, para que eu me iniciasse nessa religião. E desde então eu sou iniciado, né, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, tá? Vamos lá. E aí, né, passaram-se já muitos anos, e eu iniciei no fotojornalismo, né, na fotografia documental, trabalhando questões sempre de margem, né? Tanto a questão humanitária, quanto a questão de saúde, né, e a religião. Então, eu consegui emplacar pela primeira vez uma pauta minha de religião na National Geographic. Eu já era colaborador da revista no Brasil, e a minha primeira pauta internacional, né, para a revista mundial, foi sobre o Vale do Amanhecer, que já tem uma pegada um pouco umbandista também, né? Não sei se vocês conhecem a doutrina do Vale, mas, né, a tia Neiva, quando cria, ela tem um histórico pregresso de umbandista, né? Ela foi, né, de tudo um pouco, mas também umbandista, e várias coisas, né, vários rituais deles que eu pude acompanhar tem esse fundamento umbandista, né? E a religião, como eu estava falando com o Ed um pouco antes de eu começar, uma coisa que me atrai muito na religião é a questão dos limites, do que é real, do que é fantasioso, né? Muita gente fala do profano e do sagrado, né? Então, eu o tempo inteiro no meu trabalho com religião, eu tento quebrar esses cânones, né? A gente chama de realismo fantástico, né? Na literatura e nas artes, né? Então, até que ponto eu quero quando uma pessoa veja uma foto minha de religião, eu quero que ela se pergunte até que ponto isso é real ou não, né? Se isso aconteceu na minha frente ou não, se eu armei aquilo ou não. Então é uma coisa muito importante para mim. E aí, em 2019, foi a primeira matéria para a National Geographic Brasil que eu fiz sobre religião, né? Ou seja, eu começo primeiro falando de religião lá fora para trazer para o Brasil.
E aí eu tive a sorte de, em 2019, os objetos religiosos, né, que estavam apreendidos no Museu da Polícia aí do Estado do Rio de Janeiro, eles foram devolvidos para o movimento Liberte Nosso Sagrado, né, e foi para o Museu da República. E eu, por ser da religião do axé, né, como a gente fala, eu tive acesso, né, pedi para fotografar. Para mim já era um sonho antigo, né? Eu faço parte também de um movimento de militância, né, religiosa, apesar de, né, de ter o estereótipo do opressor, mas a gente tenta dentro do possível, né, trazer esses questionamentos para a sociedade toda. E aí eu fotografei isso tudo, tal, e isso me marcou muito, né? Eu falei, cara, pô, acho que eu posso trazer mais, cada vez mais, a questão religiosa. E nisso também eu tive contato com o professor Sidney Nogueira, que ele, né, escreveu Intolerância Religiosa, daquela série Feminismos Plurais da Djamila. A gente ficou muito amigo, né? Ele não é meu pai de santo, mas eu falo que é meu padrinho de santo. Então, ele me incentivou muito, né, a trazer a questão, né, das religiões, tanto de matriz afro quanto de matriz indígena, para a mídia impressa nacional e internacional, que é a minha atuação. Bem, e aí, continuando um pouco na linha de raciocínio, né, da National Geographic, que um pouco já falei para vocês, em 2020 eu ganhei a bolsa, né, para documentar a pandemia lá em Paraisópolis, tal. Fez um sucesso danado, ganhei um prêmio em Harvard com isso, né, sobre a documentação, né, foi um dos melhores projetos documentais da pandemia na América Latina. Saiu em tudo que é jornal, e aí a National Geographic abre de novo essa bolsa. Eu achei que eu não ia ganhar, né? Falei, já ganhei um ano, eles não vão me dar. E foi engraçado que foi num contexto que eu escrevi esse projeto exatamente naquele iniciozinho da segunda onda, né? Quando a gente começou a ter 2.000, 3.000 mortes por dia. Eu estava em casa, estava sem trabalhar, porque estava com medo de me contaminar, não estava vacinado. E pode parecer papo de religioso fanático, mas eu sonhei com o Baluaê, falando, cara, você está perdendo seu tempo. Faz alguma coisa porque precisa, sabe? Eu tenho formação sacerdotal já. Vários amigos meus, pais de santo, né, estavam fechando terreiro, não estavam conseguindo pagar as contas, né? Teve amigo meu que perdeu o filho de santo. Aí, cara, eu falei assim, tipo, mostra isso. Foi assim, exatamente o que aconteceu. Eu escrevi o projeto, né, em 4 horas, foi muito rápido. Normalmente eu levo uma semana escrevendo, né, até porque também tem questão, né, de não é só a parte textual, né, a gente tem que apresentar planilha, cronograma, é um pouco complexo. Eu fiz em 4 horas, foi muito rápido. E normalmente leva de 1 a 2 meses para ter algum retorno, né? Pode ser tipo, você foi pré-selecionado. Eu sei que em 2 semanas eu recebi e-mail com aprovação, né, para eu documentar o impacto das religiões. Meu projeto, tá? Basicamente, como eu falei, ele surge da minha vivência, de ver os meus amigos, né, meus irmãos de santo, meus amigos, né, como eu falei, tá muito amigo pai de santo, as dificuldades que eles estavam passando, tá? Então, basicamente, eu trabalho em 4 pilares ao longo desse tempo todo, tá? O projeto não está concluído, tá, gente? Isso é importante falar. Eu comecei em maio desse ano, não lembro, mas acho que foi abril, não sei. Mas eu concluo ele em dezembro, que é o meu limite máximo. Tem muita coisa ainda que eu estou mostrando, que eu estou fazendo, tá? E o que eu vou apresentar para vocês é um recorte National Geographic, tá? Tem uma produção minha, inclusive até no meu Instagram, depois se vocês quiserem ver, que é um pouco mais autoral, tal, mas aqui vou apresentar para vocês um recorte que é como a gente trabalha para a revista, tá? Então, o primeiro pilar que eu documento é problemas surgidos do fechamento dos templos ou limitação das atividades coletivas, tá? Então, tanto o Candomblé quanto a Umbanda e a Jurema, que são as 3 religiões que eu estou trabalhando, são religiões que elas se entendem, né? A existência da religião, ela se entende pela vivência coletiva, né? Até eu fiz uma entrevista com o Reginaldo Prandi, não sei se vocês conhecem, que é um pesquisador, é um sociólogo, acho que é um dos maiores nomes, né, de pesquisa religiosa, afro-religiosa aqui no Brasil. Ele me falou isso. Ele falou assim, são religiões que quanto mais gente, melhor, né? Então, você para pensar assim, pô, se de fato, né, eu tenho que ter essa pertença e essa vivência, né, desse grupo, né, dessa coletividade, eu sou privado disso, o que isso acontece? Né? Então, eu fui mostrar esses problemas. Depois, eu vou mostrar as adaptações e as inovações que surgem devido tanto à ausência das atividades no terreiro, né, porque teve uma fase que, de fato, foi proibido a atividade religiosa, né, nos templos, e aí depois, né, principalmente o candomblé,
por uma questão de respeito aos mais velhos, né, por ser uma religião de transmissão de conhecimento, né, através da oralidade, os próprios terreiros fecharam as portas para evitar contaminação naquele momento, né, que eram as pessoas mais vulneráveis, né, ainda são, né, estão tomando a terceira dose agora. Bem, e também, depois do fechamento, quando a gente tem a retomada, começa a surgir também a questão do espaçamento, né? Por exemplo, como é que um preto velho vai fumar o cachimbinho dele com máscara? Não são essas coisas que, de fato, só uma pessoa que está dentro da religião consegue pensar, né? E principalmente ter acesso, né? O terceiro patamar é documentar as atividades sociais religiosas para o auxílio das comunidades, ou seja, como essas comunidades elas estão se ajudando, né? Óbvio, existem projetos sociais, mas também tem trabalho religioso, né? São religiões que acreditam na magia, né? Então eu fui investigar como se dá esse processo mágico para ajudar, né? Tanto seja numa cura, seja num processo, né, uma cura, né, vamos falar assim, respiratória, no caso do Covid, apesar de eu não conhecer ninguém que tenha passado por um tratamento, mas pelo menos saúde mental, por exemplo, né, né, a fortificação da cabeça, vou falar disso mais para frente, muita coisa aconteceu. E por último, documentar a relação dessas pessoas fora do espaço religioso e de maneira individual. Como eu falei no primeiro ponto, né, são religiões que se entendem nessa maneira coletiva, então as pessoas começaram a ter que levar para casa, né, principalmente na Umbanda, que no Candomblé a gente pode até ter os assentamentos, tal, né, mas você ter a sua prática religiosa individual, como se dá isso? Né? Então eu também fui questionar esses meus amigos irmãos de santo. Bem, eu começo, né, com os problemas da pandemia, e esse aqui vai ser uma parte mais curtinha, né, porque quando eu comecei, a pandemia já estava naquela fase de vai estar abrindo, né, então eu não tenho muito material disso, mas tem alguma coisa relevante. Né, então a gente tem o fechamento dos terreiros, né, lugares que até então eram, né, pô, na Umbanda principalmente, né, tem pelo menos uma atividade semanal, no Candomblé a gente pode ter, né, tirando as funções, né, que acontecem semanalmente, mas, né, pelo menos um xirê por mês tem, e, cara, totalmente parou tudo, né, e aí boto essa foto onde é um terreiro, né, que eu frequento, de Candomblé, e que né, a gente tem aqui o Baluaê assentado no centro, né, ele já era um dos donos dessa casa, mas a partir do momento da pandemia, né, os pais de santo começam a fazer uma oferta, né, de pipoca para o Baluaê para proteger seus filhos, né? Então, já que eles não estão lá, pelo menos que o Baluaê leve para eles esse axé, essa proteção. Vou também fazer uma investigação no Santuário Nacional da Umbanda, aqui em São Paulo. Não sei se vocês sabem, mas é um santuário, né, que ele surge na década de 60, naquela onda pop da Umbanda, né, onde Pai Ronaldo, né, que é um dos maiores nomes da Umbanda paulista, inclusive, ele foi iniciado no Candomblé por Pai Joãozinho da Gomé. Ele acha uma pedreira abandonada e cria aqui um lugar para que umbandistas, não só umbandistas, mas também julemeiros e candomblessistas, vão para lá para poder fazer suas oferendas, fazer suas giras, sem serem oportunados, né, por ataques né, de religiosos fanáticos, né, de outras vertentes, mas também que seja um lugar, por exemplo, onde você pode deixar aí um despacho e o próprio parque ele limpa, né, você paga uma entrada, né, e o parque limpo. E por causa da pandemia, as visitas, né, foram praticamente paradas, ficaram 7 meses fechados, né, e é gigante o parque, né, é tombado pelo Condefat aqui de São Paulo, então eles têm uma obrigação de manutenção, e eles praticamente, assim, a ponto do Pai Ronaldo, em 60 anos quase, o santuário aberto, dele nunca ter pedido ajuda e pediu publicamente, né, e eu, na Umbanda, sou neto de santo dele, e aí eu fui ajudar. Né? Então eu mostro essa foto aqui, que é o cantinho, né, de Obaluaê, né? A gente tem aqui São Lázaro em cima sincretizado, mas é o Obaluaê vazio, né? Você pensa assim, pô, uma pandemia, né? Um lugar que deveria as pessoas estarem indo para pedir proteção de saúde, tá vazio, é porque a coisa tá feia mesmo, né? E aí eu fiz uma reportagem, né, para a própria revista mesmo, contando a história do santuário, tal. Graças a Deus eu tive lá há pouco tempo, estava lotado. Não sei se é bom ou se é ruim hoje em dia, a coisa está lotada, né? Mas pelo menos o santuário não tem mais o risco de fechar. Também fiz uma investigação no Mercadão de Madureira, né? Porque aquilo, eu fui investigar, né, todos os aspectos da religião. Né? Então, como eu falei, são fotos quase que técnicas, assim, e complementares de uma narrativa, tá, gente? Aqui eu não considero essas fotos aqui geniais,
mas são fotos que eu tenho que fazer pela pesquisa que eu propus à National Geographic. Então eu fui no Mercadão de Madureira para mostrar a dificuldade que os caras estão tendo, loja vazia, né, e do lado uma loja praticamente, aliás, alugando, né, os caras fechando o stand porque não estavam conseguindo pagar a conta. 90% dos comerciantes que eu conversei, né, e também eu escrevo, 90% dos comerciantes que eu conversei, cara, estavam ali na luta para fechar no 0 a 0 quando não estavam no vermelho, né. Teve uma loja que o cara falou que se mais 2 meses não virasse, ele ia fechar. Então, para mostrar esses problemas, né. E até tem uma coisa que eu acho engraçada aqui, tem o Exu Elvis, né, o tranca-rua aí no Mercadão agora adotou o cabelo do Elvis Presley. E aqui eu começo já um pouco mais dessa coisa imersiva, né, que são as adaptações que surgiram, né, adaptações, transformações ou até resgates de coisas antigas, né, a gente que essas religiões na parte urbana, elas esqueceram um pouco, né, o contato com a natureza ou até para evitar ataques, né, elas se fecharam no espaço dos próprios terreiros, então eu vou mostrar um pouco isso. Começo, né, com o meu pai de santo de Umbanda, ele é super midiático, é tudo, né, faz live e tal, ele ensinando os filhos de santo a fazer um assentamento, né, de preto velho, né, então tá com 3 câmeras, tem dois notebooks, o celular, né, então fazendo broadcast mesmo. E isso de fato aconteceu muito, né, eram religiões que eram fechadas, né, até então, né, você tinha alguns livros, mas basicamente a vivência, o aprendizado estava dentro do terreno. E aí que, com a pandemia, a gente começa a ter, a gente chama de pai de santo popstar, né, que aí você começa a ter gira no YouTube, os próprios caras começaram a ver, ó, eu tenho que levar de alguma maneira para minha comunidade, né, alguma palavra de alento, alguma coisa do tipo, então eles começaram a fazer esses broadcasting, né. Tem até um pai de santo aqui em São Paulo que eu estou tentando marcar uma foto com ele, que o cara ele tem um estúdio mesmo, né, para transmissão. Bem, aqui também esse pai de santo, ele fechou né, o terreiro dele está fechado, e ele transformou e fica numa das regiões mais pobres de São Paulo, chamada Brasilândia, que inclusive é onde teve maior índice de mortes, né, em São Paulo. Se a gente parar para pensar que São Paulo foi o lugar que mais morreu gente, e esse é o lugar de São Paulo que mais, né, teve óbitos, então é o lugar do Brasil que mais se morreu de Covid, né, e justamente para as pessoas serem muito pobres, né, ter a questão da densidade demográfica e tal, e esse pai de santo estava com o terreiro fechado, e ele transformou a cozinha dele numa cozinha, junto com o movimento sem teto, né, ele transformou isso numa cozinha comunitária, né, já que a comida de santo é uma coisa tão sagrada, né, no candomblé principalmente, no umbanda um pouco menos, mas no candomblé, né, se alimenta o santo, se alimenta a, 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 a corrente, né, a família de santo, por que não se alimentar os vizinhos nesse momento difícil, né? Então ele transformou a cozinha de santo dele numa cozinha comunitária. E aqui a gente começa então a questão também já dos controles, né? Então aqui é um terreiro que eles têm tanto uma parte urbana quanto a parte de roça, né, como a gente chama, eles fazendo aqui uma reverência ao Baluayê semanalmente, né? Eles fazem toda semana, jogam pipoca para o Baluayê, mas num espaço aberto e com número de filhos super controlado, né? Então a gente começa já a ver também isso. É, como é que os pais de santo administram isso, né? Então, pô, numa semana faz com um grupo, na outra semana faz com outro. Isso também foi documentado e investigado. Né, a questão do controle sanitário, do uso de máscaras, né, e da testagem, né? Então, por exemplo, né, no candomblé é muito comum recolhimento, né? A pessoa vai ter uma obrigação de 1 ano, de 3, né, 5, 7, 21, as pessoas se recolhem, né? Então, como é que é? O cara faz um PCR antes, né? O uso de máscara é obrigatório. Eu só não vi uso de máscara com Iaô que está aprendendo a ficar em transe, né? De resto, né, teve terreiro de candomblé que sem máscara não tinha papo, né? E são coisas assim, para a religião é invasivo. Se você parar para pensar, né, é até feio, né? Os aparamentos são lindos tal, mas tem que usar máscara, né? Então, adotar isso. Bem, uma outra coisa também que foi muito marcante para mim é a redução, né, dos Iaôs, né? Todo terreiro de candomblé ele tem que fazer, né, para a pessoa entrar no terreiro, né, ele tem o período de Abian, que é aquele do visitante, e ele, quando vai se iniciar, ele se torna um Iaô, né, ele fica recolhido aí 21 dias,
e, né, depois ele se torna aí membro da comunidade. E os terreiros, eles reduziram, né, o número de barcas, a gente chama isso de barca, né? As barcas agora, em vez de ter 5, 10 pessoas, não, os pais de santo estão fazendo barcas de uma pessoa, 2 pessoas, porém com uma frequência maior. Então, por exemplo, esse terreiro aqui, ele está indo esse ano para a 4ª barca, né? Ele faz no máximo 2 pessoas, né? Aí acompanhei esse menininho aí de Ossan e o rapaz ali que, se eu não me engano, é de Oxóssi. Bem, a Umbanda, né, que aqui em São Paulo, principalmente, é uma religião extremamente urbana, né, é uma religião que, né, eu acho que perdeu um pouco o contato com a natureza, então ela volta a fazer coisas na natureza, na macaia, né, como a gente fala aí, né, antigamente. Né, então, os rituais passam a serem em lugares abertos para poder exatamente ter, né, essa prática, senão não seria possível. Né? Então, aqui é um trabalho de preto velho, né, num sítio, aqui na Grande São Paulo. O candomblé, ele já tinha um pouco mais dessa prática religiosa aberta, né, mas fica mais frequente. Né? Então, vários terreiros também adotando a questão, né, de banho de cachoeira, né, do sacudimento, como a gente fala, tem alguns rituais também específicos, mas a coisa aberta voltou a acontecer como era. Por exemplo, esse aqui é um lugar aqui em São Paulo chamado Franco da Rocha. Essa aqui é uma cachoeira, que é inclusive chamada Cachoeira dos Macumbeiros, onde as pessoas vão exatamente para fazer trabalho religioso, mas por causa da pandemia, muito terreiro está vindo para lá da fila para termina um ritual de um terreiro, vai outro terreiro quase que na mesma hora. Bem, aí voltando para a Umbanda, né, a gente começa também a ter a questão do espaçamento, né? Essa aqui é uma foto de uma vertente bem tradicional aqui em São Paulo chamada Umbanda Sagrada, que os caras, né, aqui é um pai de santo bem famoso daqui, tinha mais de 100 pessoas nesse ritual. Né? Então, tá exatamente com uma formação já umbandista, né? Homem de um lado, mulher de outro, mas mantendo um distanciamento, né? Todo mundo de máscara. Enfim, são fotos, né? A própria assistência também, né? Então você começa, uma das coisas que chamou muita atenção né, porque existe a comunidade, né, principalmente na Umbanda, né, e existe esse conceito de caridade que a Umbanda carrega, né, de ter que atender as pessoas de fora, né, todo mundo que procura passa lá numa consulta, né, e os terreiros começaram a diminuir, né, essa visitação, começaram em vez de ter 100 pessoas na assistência, a gente vai ter só 20, né? E ia de acordo com as normas. Então, teve época que podia só 20%, depois foi para 40%, 60%. Agora está normal, né? A única coisa que eles estão pedindo é o uso de máscara. Uma coisa interessante também é o transe, né? Alguns lugares exigem que, mesmo durante o transe, a pessoa use, né, a máscara. Né? Então, isso aqui é um xerê, o início de um xerê, né? E a pessoa entrou em transe e já, pum, tá com a máscara. A maioria tira, tá? Sendo bem sincero com vocês, mas como nesse lugar aqui as pessoas estavam usando, eu achei interessante mostrar. Né? Na Umbanda, como eu falei antes, é bem complicado, porque na Umbanda o pessoal usa muito, né, bebida, né, fumo, né, os curiadores, né, como a gente chama, e não tem como, né, mas no Candomblé consegue. Uma questão também de esterilização e de objetos, espaços compartilhados. Então, por exemplo, a moça está jogando ali um produto, acho que não sei se é álcool gel, álcool spray, sei lá o que é, ou um isoforme, e o senhorzinho ali está indo bater cabeça, né, pro Congá, né? Então isso mostra também essa preocupação excessiva, né, que é necessária. Uma outra coisa que aconteceu também é a mudança do calendário religioso, né? Então aqui eu documentei uma água de Oxalá, né? Que normalmente todo terreiro de Candomblé, cada um tem o seu calendário, né? Eles não seguem uma agenda única, mas todo terreiro de Candomblé começa o ano litúrgico deles com esse ritual de água de Oxalá, né? Onde os filhos de santo acordam muito cedo, eles transportam água, né, de um lugar para outro em quartinhas acima da cabeça para que o pai de santo lave, né, o seu ori e a partir disso tenha, né, uma chamada de Oxalá e a partir disso começa o ano naquele terreiro. Né? Então, por exemplo, esse terreiro aqui, normalmente eles fazem em março, né, as águas de Oxalá, esse ano eles fizeram em julho.
né, por causa eles ficaram mais de um ano sem fazer, né, sem atividade religiosa nenhuma, e aí com o avanço da vacinação eles retomaram o trabalho religioso. Bem, e aqui a gente eu tô indo muito rápido, gente, porque como é muita foto, Tá ok, tá no ritmo bom. se precisar pisar no freio, me fala. Não, eu tô anotando as questões aqui para depois falar, mas tá ótimo. Beleza. Bem, uma outra coisa também que me marcou muito, inclusive é um dos braços, né, que eu mais gosto, é em relação a como essas religiões estão ajudando, né, as próprias comunidades. E basicamente, a gente tem aqui duas vertentes. Tem a vertente do auxílio material, né, que é a distribuição de cesta básica, né. Eu nem fotografei, porque eu acho, assim, já cai muito no breaking news, né, aquela coisa que não é muito minha pegada, nem a proposta da National Geographic. Mas a outra vertente é a questão mesmo de como essas religiões usam a magia para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade, seja na questão mesmo financeira, material. Então a gente tem aí os ebós, né, que servem para ajudar mesmo uma pessoa a conseguir um emprego, óbvio, né, se ela não correr atrás não vai cair do céu, mas os ebós, né, para abrir caminho, para tirar uma energia externa ruim, né, a gente pode chamar de egum, né, ou até mesmo, né, de feitiço. Mas também tem a questão da cabeça, né, e que vai ser minha próxima reportagem, que está para sair agora. Que acontece? Todas essas religiões, eles têm uma preocupação muito grande com o cuidado da cabeça. A cabeça, na verdade, a gente pode chamar ela de ori, né? O ori, ela é quase que um orixá individual. É uma parte muito peculiar quando a gente nasce, né? A gente escolhe o ori que a gente vai carregar, né? E né, esse ori junto tem os odus, que são as questões de destino, mas o ori ele é o que fortalece a gente, né? Nosso espírito é dividido em três partes, né? O egum, né? Que seria o nosso ser social. A gente tem o orixá, né? Que é a nossa conexão com os antepassados e a natureza. Então, por exemplo, eu sou de Ogum, né? Então eu tenho em mim uma fração de Ogum, né? E a gente tem o Ori, que é a nossa parte intelectual, nossa parte mental, né? E está diretamente conectado à saúde mental. E principalmente o Candomblé, né? Ele acredita que se eu não tenho um Ori forte, ou seja, se eu não tenho uma cabeça boa, se eu não tenho uma saúde mental boa, a minha vida não progride. Eu não consigo completar as missões que eu escolhi antes de nascer para eu ser feliz, né? Então eu tenho que estar bem, eu tenho que estar, né, para conseguir. E o Brasil, ele já tinha, antes da pandemia, o Brasil já era o país do mundo com maior índice de ansiedade, né? Isso é uma pesquisa da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e o Brasil era o quarto país em ansiedade. E suicídio também era bem alto, não era tanto quanto nos países, né, tipo Suécia, Japão, mas o Brasil é de fato um dos piores países do mundo de saúde mental, né, seja por uma questão cultural, social, né, e também aí vem a pandemia piorando mais ainda os indicadores, né, as pessoas trancadas em casa, sem dinheiro, sem emprego, vendo gente morrer, com medo de se contaminar. Então a saúde mental piorou muito. E essas religiões, elas começam então a trabalhar mais ainda nessas práticas. Então eu fui documentar primeiro um bori, tá? Que é um ritual, literalmente a tradução dele é alimentar a cabeça, né? Como eu falei, se entende que o ori, né, a cabeça, ela é quase que uma entidade à parte e ela requer um cuidado, né? Então você vai cantar para ela, você vai dar alimentos para ela, você vai dar estímulos para ela poder se recompor, né? E a pessoa poder seguir a caminhada dela. Então eu fui mostrar isso. Né? Então, acompanhei com essa sacerdotisa aqui de São Paulo, em Pietra, né, um trabalho de bori, né, fiquei com ela lá um bom tempo fazendo. Óbvio, né, nem tudo é possível mostrar, toda a parte, né, que envolve eger, como a gente chama, que é o sangue, né, sacrifício, eu mostro, né, eu até tenho foto de coisas, mas não me é autorizado publicar, né, eu tenho quanto pesquisador, vamos falar assim, né, mas quanto repórter eu não mostro, né, tem limite. Aqui é uma maci, que é já um outro ritual que tem tanto na Umbanda quanto no Candomblé, aonde a gente pega folhas, né, na mata, folhas específicas, e faz uma macera, né, tudo ritualizado, então desde a escolha da folha
tem um ritual, a maceração tem outro ritual, a aplicação tem outro ritual, tudo é ritualizado para que se lave a cabeça, né? E a partir dessa lavagem na cabeça, a pessoa tenha também boas energias. No caso, são duas pessoas que estavam passando por dificuldades e elas foram iniciadas, né? Aqui é uma das primeiras etapas do processo deles de AO, onde eles passaram por essa lavagem para entrarem no quartinho de santo para ficar 21 dias ali em jejum, meditação, né? Para saírem já iniciados no Santos, né? Aqui uma outra foto também do Amacia, né? Onde você, né, primeiro lava a sua cabeça, literalmente esfrega mesmo, pega a folha, esfrega e ainda bota um pano, né? Onde que você fica, né? Aí depende da casa, mas normalmente é um dia inteiro, onde você fica meditando, orando, né? E entende-se que o orixá vive na folha, né? Tem a máxima no candomblé, né? Que sem folha não há orixá, né? Existe o sangue animal e também existe o sangue vegetal, né? Então, o sangue vegetal ele ativa, né? Esse contato com os orixás, né? E como eu falo, cada orixá vai ter a sua própria folha e tal. E aí, no caso, essa moça aqui foi feita uma folha específica para ela, para o orixá dela. Aqui é o mesmo ritual, só que na Umbanda, né? Então a gente vai vir, e como eu falo, né? Umbanda paulista, então é uma Umbanda que tem muita influência esotérica, então você vai ver o uso de cromoterapia, algumas casas, né, fazem uso de ayahuasca, é um cruzo muito grande, tá? Mas aqui é uma casa de Umbanda sagrada, onde eles mostram, aqui é uma chamada de Obaluaê, né, que a gente reconhece pelo pano na cabeça, né? Então tem vários Obaluaês aqui em terra, ele está consagrando as ervas maceradas que vão ser aplicadas nas cabeças das pessoas, né? Também com o intuito de lavar, né? No caso desse aqui específico de Obaluaê, para reconectar as pessoas com essa energia ancestral do chão, da terra, da cura. Então, como foi feito? Bem, um outro ritual chamado sacudimento, né, aonde a pessoa de fato ela vai para algum lugar, né, na natureza, pode ser cachoeira, pode ser no mar, pode ser no rio, onde esse contato com a natureza faz uma limpeza energética nela, né? Então, isso aqui foi lá na Bahia, né, onde eu acompanhei essa mãe de santo fazendo. Essa menina, por exemplo, ela perdeu toda a família de Covid, né, e por causa desse grande trauma, ela estava passando por várias dificuldades emocionais mesmo, assim, bloqueios, né, tristeza muito grande e tal, e a mãe de santo estava ali tentando dar um alento para ela, para tirar essa, né, a dor não vai passar, né, mas as energias negativas que essa dor gera, né, a mãe de santo estava ali para tirar isso, né? Então aí a menina fica ali boiando, flutuando, tal. E aí começa a parte que eu particularmente mais gosto, que é a parte que, né, porque eu me considero um retratista, né, então é a parte dos retratos, né, aonde eu estou documentando a relação dessas pessoas fora do terreiro, né? Então, como essas pessoas estão rezando em casa, como essas pessoas estão rezando sozinha e tal, e aí começa a fazer esse levantamento. Então aqui eu tenho uma oferenda para Oxóssi na mata, né? Pode ser também para caboclo, né? Oxóssi é o orixá, né, na Umbanda, né? A gente tem uma relação muito próxima de caboclo no candomblé, né? Ele só é o caçador, mas nas umbandas ele é praticamente um indígena, ele deixa de ser quase que um africano para virar indígena. Então a gente tem essas oferendas, né? Que o pessoal vai para rezar. O Oxóssi é quase sempre ele é associado, né? Por ele ser um caçador com a prosperidade, né? Com a proteção, tal. Então o pessoal costuma ir para pedir isso. Aqui uma foto, né? Uma oferenda para Zé Pilintra. Uma foto para mim marcou muito, porque Zé Pilintra, antes de tudo, né, ele é muito criticado pela sociedade por carregar valores né, da malandragem, né, valores que batem de frente, né, com o cristianismo e com o colonialismo, né, mas na verdade Zé Pilintra é chamado por muitos como o doutor dos pobres, né, o advogado do povo. E Zé Pilintra, na Lapa, eu fiz essa foto aí no pé dos Arcos da Lapa, né, ele é adorado pelos moradores de rua, né, que são pessoas que, cara, não tem auxílio para nada, né? Aqui em São Paulo vacinou-se, mas muito a contragosto, né? A sociedade, por ela, deixava os caras morrerem, né? E Zé Pilintra não, ele tá ali para defender, para ajudar. Então, na hora que eu fiz essa foto aqui, foi uma comoção. Tanto essa foto da oferenda, quanto a foto do próprio Zé Pilintra mesmo.
Bem, aqui uma preparação, né, de uma oferenda para Ubaloaê, não sei se vocês sabem, a pipoca, né, chamada flor de Ubaloaê, tem um Itã, que é uma lenda mitológica, né, que fala que o Ubaloaê nasceu com varíola, né, e por causa disso ele foi abandonado pela mãe dele, que é uma outra orixá, e ele tinha marcas no corpo, e ele se cobre de palha para esconder as feridas da varíola. E aí um dia, passados já muitos anos, ele jovem ainda, Yansan, ou Iá, né, manda um vento, porque ela queria ver quem era essa pessoa, que ninguém sabia como é que era o rosto dele. Ela jogou um vento, né, o vento levantou a roupa de palha, e só que na hora que levantou a roupa de palha, as feridas viraram pipoca. Né, caíram todas as feridas em forma de pipoca e se viu um homem muito bonito. Então, desde então, a pipoca nessas religiões ela é considerada um elemento de transformação, de cura, né? Tanto que existe o banho de pipoca, né? A pessoa ela entende-se que a pipoca vai meio que chupar o que está ali e vai jogar fora, vai transformar. Né? E aí a gente começa com o retrato de Obaluaê, que foi um dos primeiros retratos que eu fiz e não foi nem proposital, né? Meio que a ideia do retrato surge aqui. Eu estava numa roça de Candomblé e aí o pai de santo falou assim, pô, já fotografou algum Obaluaê, não sei o quê? Eu falei, não, ainda não. Ele falou assim, vou perguntar se ele autoriza. Né? Porque no Candomblé as roupas ritualísticas, né, tem casa que não permite de jeito nenhum ser fotografado. E o pai de santo consultou o Búzios, né, o oráculo, e o Baluaê autorizou a fotografia. Só que a menina não iria virar. Eu falei para ela, ó, não vira o santo, porque, né, eu não posso dirigir o santo. Né? Vou lá, meu pai, para aqui, fica em pé, não dá, né? Orixá, orixá. E aí a menina começou na hora que ela botou a roupa, pum, virou. E eu tive que fotografar o Baluaê mesmo, né? O Baluaê dela em terra. E aí daí surgiu essa ideia de falar, poxa, vou começar a fotografar as pessoas fazendo essa relação, né? Então, e essa foto para mim marca muito, porque é um lugar de terra, né? O Baluaê é o orixá da terra, tem esse fundo, nesse contexto que remete muito à África, né? E vem marcando, né? E como eu falei, o Baluaê é o cara que me deu a ideia desse projeto e foi logo um dos primeiros retratos, assim, então foi um presente que eu ganhei. Aqui uma amiga minha, né, a Leca, né, ela é mãe de santo, né, de Ansan, na porta da casa dela. Então eu comecei a buscar essa relação das pessoas fora do terreiro, totalmente desconstruído. Né? No início eram só poucos aparamentos tal. Né? Então, pô, ela falou, pô, como é que você tá fazendo para conhecer? Ela falou, Gui, tô chamando Yansan aqui em casa mesmo. Assim, para quem é da Macumba é muito comum, né? Ela falou, pô, recebi um axé do meu preto velho, você incorpora o preto velho mesmo em casa, você fuma um cachimbinho com ele e tá resolvido, né? E ela recebia Yansan, que Yansan é uma orixá, né, do movimento, ela movimenta as coisas, né? A dona dos ventos, né? Então, essa minha amiga chamava Yansan para movimentar as energias da casa dela, que ela sentia que as energias estavam paradas tal. E aí eu fiz uma foto, né, dela usando o aparamento de cabeça, a espada, né, e a flange, na verdade, né, e o chocalho. Bem, aqui a gente já começa um pouco a entrar no sistema que eu estou adotando, né, que é onde eu sempre vou ter a pessoa com roupas comuns, né, usando elementos, ela não sempre vai estar totalmente aparamentada, mas sempre no pé dela vai estar uma oferenda, que de fato eu estabeleço essa relação, né, da oferenda, tem a imagem do guia, né, o que se oferece, né, para um Exu, no caso, que é o padê, a cachaçinha e tal, e num lugar que tem uma relação, né, aonde e quem define isso não sou eu, tá? Quem define isso é a pessoa que eu vou fotografar. Então esse meu amigo falou assim, ó, eu vou no cemitério, que de fato é um lugar, né, na Umbanda é sagrado, e, né, tem uma relação muito forte com o Exu, falou, vou fazer uma oferenda pro meu Exu, aí você vai e fotografa. Eu fiz. Aqui, o irmão de santo meu, inclusive, fazendo uma oferenda para Pombagira, na encruzilhada, né, e Pombagira, aí, né, não sei se vocês sabem, mas, na verdade, vem de Pombunidila, né, que é um inquice, né, dos povos bantus, né, que seria uma versão feminina, né, do Exu deles, né? E aí era chamada Dona da Encruzilhada. E aqui no Brasil, né, como esses povos, em algum momento histórico, eles coabitam, principalmente no Rio de Janeiro, ali até na saúde da Gamboa, ali na Pequena África, né? Assim, começa a ter essa manifestação desses espíritos mulheres, e aí por Pombonidila terminar com A,
eles entendem que é feminino e começam a chamar, em vez de chamar Exu mulher, chamam Pombandila e virou Pombagira, né? A corruptela. Então, aqui fazendo uma oferenda para a Dona Sete Saias. Né? Aqui é um cortejo né, para Oxalá, né? Até baseia um pouco na música do Luiz Antônio Simas, né? Cortejo de Babá. Né, que o Oxalá, de fato, né, é o orixá mais velho, e sempre quando ele está andando, né, tem que se levantar um alá para ele não pegar sol. Aí representei isso lá nas dunas do Abaeté, que é um lugar em Salvador que, de fato, tem vários assentamentos ali de candomblé. Né, o barquinho, o tradicional barquinho de Iemanjá. Então eu estou mostrando essa. E aí você vai falar assim, mas pô, essa foto aqui é boba. Não, mas se você parar para pensar, tem 2 anos que não tem festa de Iemanjá em Salvador. Né? Então, a pessoa indo levar um barco de Iemanjá, que mesmo seja agora, é o mais próximo que ela tem desses 2 anos que ela não pôde ir no dia 2 de fevereiro lá na Praia do Rio Vermelho. Né? Ano que vem provavelmente vai ter, mas 2 anos que não tem. Né? Aqui uma moça fazendo uma pombagira, que nem eu falei, né, do contexto da pequena África, né? É muito importante, né? Inclusive até a pombagira dela, né, Tata Mulambo, que vem um pouco também do candomblé de Angola, então as raízes são bem banto, né? Tata quer dizer, né, pai, né, no caso, ou mãe, ou grande, né? E Mulambo é uma corruptela, né? Então, mas a gente associa isso com as roupas rasgadas, tá? Mas também é uma palavra que vem do Kikongo, né? Lá de Angola e do Congo. Aí o Zé Pilintra que eu falei, né? Que parou o bairro, né? Eu fiquei 2 manhãs fotografando lá na Lapa e foi comoção, né? A ponto de ter morador de rua ajudando na direção de arte, na direção de modelo e fazendo a segurança, assim. E no final ainda querendo que eu tomar uma cachaçinha com eles. Foi bem engraçado. Né? E aqui uma foto, aí também aí que eu já começo um pouco também me basear um pouco não só na questão das oferendas, mas também na questão dos itantes, que são contos mitológicos, né? Que eu estou meio que representando as 2 moças no Rio, representando uma história de amor entre Oxum, né? Que é a orixá das águas doces, com o Oiá, que é Ansan, que é o orixá dos ventos, né? E aí eu deixo um pouco de lado até o mesmo um pouco que a National Geographic faz. Essa foto aqui, por exemplo, para a National é super ousada. Eu não sei nem como é que eles vão reagir quando verem essa foto aqui. Mas eu começo também a usar um pouco mais de licença poética, porque senão eu fico muito amarrado nessas fórmulas do jornalismo, que eu particularmente, né, eu trabalho com isso, mas canso um pouco, né? Que dirá num projeto tão longo quanto esse. E é isso, tá? Como eu falei, é um projeto em andamento. É um projeto em andamento. Fico aí até dezembro, então ainda tem muita coisa para fazer. Vou fazer uma tipologia dos ebóis, vou fazer mais retrato, vou mostrar mais inovação, porque a fase que eu estou agora é essa, inovação e ebó. Mas é basicamente isso, assim. É um trabalho jornalístico, tá, gente? Não é um trabalho. Quem está habituado com isso, quem conhece meu trabalho, não é um trabalho tão criativo quanto eu faço, porque eu tenho que usar ali, né, a realidade, mas eu estou produzindo em paralelo. Aí isso eu não vou mostrar, porque senão fica muito extenso. Mas estou produzindo em paralelo o material já para o meu próximo livro, que eu vou falar sobre intolerância religiosa pela perspectiva das religiões e de realismo fantástico. E é isso. Fantástico também. Deixa eu ver. A abordagem sua é muito instrutiva das maneiras de poder pensar, né, os efeitos da pandemia em situações que são muito variadas, né, das questões objetivas de como é que essas pessoas sobrevivem, né, em particular a pandemia, no sentido de como é que elas se protegem, quais são os efeitos que isso tem para o culto, mas como é que a religião se mantém viva nesse tipo de situação. Né? É tão excepcional para a gente, né, num plano que foi realmente mundial, como é que isso gera efeitos, né, no universo religioso e cultural específico. Eu tenho vários comentários para fazer, mas eu queria primeiro abrir, assim, quem tiver com a gente da turma, os ouvintes também que estão participando, se alguém quiser fazer comentários, perguntas, comentar alguma das imagens que viu, que gostaria, e aí depois eu posso falar também. Eu posso mostrar mais coisas também, se vocês quiserem. Material que não falta. Perfeito, nós vamos fazer isso.
Alguém quer se inscrever? Bom, se vocês quiserem também eu posso fazer os meus comentários, aí vocês vão aquecendo, vão perdendo a timidez, vão se aquecendo também na fala. Fica travado, hein? Gui, olha só, tem realmente inúmeras questões que são religiosas, sanitárias, fotográficas, assim, são múltiplas ordens. Eu não sei se eu vou conseguir me organizar muito Tranquilo. nisso, mas pensando aí no aspecto da pandemia especificamente, me chamou muita atenção um dado recente que eu tive notícia do efeito da pandemia em determinadas categorias profissionais e fizeram uma comparação entre o número de óbitos que ocorreu entre médicos, policiais e lideranças enfim, de religião evangélica, enfim, de líderes evangélicos. E o número de pastores, bispos evangélicos que vieram a óbito era maior do que o de médicos, proporcionalmente, assim, o que é muito espantoso. Porém, né, assim, acho que esse trabalho, ainda que pegue um outro universo completamente diferente, mostra como as religiões abordaram de maneira muito heterogênea a situação da pandemia. Em alguns casos, a gente sabe, isso foi público, né, de pastores reiterando de que não era tão grave, de que era para manter os cultos, que né, o isolamento social não precisava se manter para as igrejas. No entanto, o que se acompanha e foi o motor, né, parece desse projeto mais recente, é justamente uma situação de crise nos terreiros, em que as pessoas são mais velhas e elas estão ameaçadas na sua integridade, e também de como é que se mantém essa situação de encontro, porque a religião, por mais que cada um tenha a sua experiência individual, a coisa do encontro, né, anima o próprio ritual e acende os sentimentos, né, a conexão com o sagrado também. Então, saber dessas coisas de, olha, primeiro tem a manutenção das máscaras na maior parte do tempo. Eu sei de muitos terreiros também que começaram a reabrir uma coisa de ter o quantitativo de quantas pessoas podiam entrar em cada ritual, do distanciamento que tinha em função do tamanho, né, da casa, enfim, ou do quintal também. Alguns que só abriam se tivesse alguém da área de saúde junto para poder checar que estava tudo sendo, sabe assim, teve um cuidado, né, sanitário mesmo. Assim, de maneira geral, que eu vi, né? O primeiro aspecto foi, de fato, o cuidado com a família de santo, seja na Umbanda, no Candomblé, na Jurema, né? Todo mundo. Que eu acho que é uma relação, né? Eu nunca fui evangélico, mas eu acho que é uma relação mais próxima e menos comercial. É a impressão que eu tenho. Né? Então, ali, de fato, o sacerdote depende financeiramente da comunidade dele, mas acho que né, por serem estruturas menores, tal, não é tanto quanto nas igrejas evangélicas. Um outro ponto que acho que ajudou muito as religiões de matriz afro é a questão que eu falei do cuidado com o idoso, né, com os mais velhos. Né? Se o conhecimento vem por eles não podem morrer. Então, de fato, foi encerrado as atividades. Que é engraçado, eu conversei com 4 sacerdotes para escrever meu último texto para a matéria, e os 4 sacaram o Odu em 2019, os 4 sacaram o Odu de Obaloaê, né? Que é a previsão do ano, né? O que vai acontecer no ano, né, para aquela comunidade. E os 4 sacaram um Odu de Obaloaê, não mesmo, né? Mas os 4 sacaram o Odu de Obaloaê. Então eles já estavam meio que avisados, ó, vai ser um ano de dificuldade, né? O Obaloaê é um orixá considerado um orixá meio complicado, meio ranheta. Então, a gente sempre, quando tem alguma coisa com o Obaloaê, é muito cuidadoso e muito trabalhoso. Outra coisa também que eu acho que os sacerdotes foram muito assertivos é a questão do espaço, que você falou. Né? É difícil você ver, ainda mais no espaço urbano, ter... desculpa, terreiros grandes, então o controle, né, tem que ser muito maior. Então, isso tudo influenciou. A única coisa que realmente pega muito é o transe. Né? Na hora que baixa a guia, baixa o orixá, é muito difícil. Né? Como eu falei, na Umbanda é praticamente impossível. Né? Você fumar cachimbo, beber a cachaça
e usar máscara, mas no Candomblé ainda tinha um pouco mais de controle. Mas foi um desafio. E eu acho que por causa disso, né, os terreiros de matriz afro, indígena, foram muito mais assertivos no controle que da pentecostais. Eu lembro no início da pandemia, né, quando estava começando nesse ano, né, era pastor morrendo direto, e eu conto nos dedos, cara. Assim, numa mão, o número de pastores que eu ouvi falar que morreu aqui em São Paulo. Morreu muito filho de santo, né, mas pai de santo, mãe de santa, um pouco. Fechou muito terreiro. É isso que eu ia te perguntar, se você acompanhou o fechamento mesmo. Não, então, os terreiros, quando eu cheguei, os terreiros já estavam fechados já. Eu tenho foto de entrega de, por exemplo, né, quando aí vai da doutrina da casa, né? Tem casa que quando faz terreiro, eles levam para algum lugar para despachar ali né, os assentamentos, as guias do Pai de Santo. Então eu vi lá no santuário da Umbanda, no pé de Obaloaê, tem até foto, né, desses objetos. Mas foi por questão financeira, muito, muito. Porque o que acontece? É uma reação em cadeia, né? Já são religiões, né, como eu falo, não tem uma estrutura organizacional. Então, o dinheiro que o cara ganha vem da comunidade dele. A comunidade foi afetada, apesar da Umbanda ser uma religião aqui em São Paulo de classe média, classe alta, né? Mas as pessoas têm uma relação muito ruim com o dinheiro, então a mensalidade quase sempre é um valor muito baixo, que já não consegue, em tempos normais, já não consegue sustentar tudo da casa, né? E agora com a pandemia, aí pegou muito, pegou muito. Você falou sobre uma diferença que eu acho interessante, que é dos limites do que, não só do que se fotografa, mas do que se divulga. Sim. E como você falou que o trabalho do Verger e do Medeiros era uma referência, foi uma referência para você, né? Eu acho que eles mobilizam justamente essa coisa do que mostrar ou não e das repercussões que isso tem. Os Medeiros, né? Enfim, aí eu fiquei pensando nisso, assim, como é que tem algumas imagens que talvez seja mais fácil de saber, se eu mostro isso não. Mas no meio termo, na zona liminar, assim, como é que você organiza isso, assim, das imagens que você considera que vão para um projeto da National Geographic, que vão ficar com você, só, como é que... enfim, na verdade, estou perguntando se existe esse tipo de Tem que ter. São várias coisas. Primeira organização. coisa eu sou desse contexto. Então, assim, são valores que eu carrego que eu não posso trair, né? São coisas que para mim são relevantes. O outro aspecto são sacerdotes que confiam em mim, né? A minha rede de contato, né? Então eu não posso trair o voto de confiança deles, porque todo mundo se fala. Se eu traio o voto de um, eu não faço mais nada, né? Além de eu ficar queimado religiosamente, né? O outro aspecto as imagens eu seleciono de acordo com a circulação. Tá? Então, por exemplo, National Geographic, o trabalho do Vale do Amanhecer, por exemplo, saiu no mundo todo. Saiu portal da Apple, portal do MSN na época, coisas que eu não tenho controle. Né? Então, não vou ficar expondo segredo. E por serem religiões muito atacadas, então, por exemplo, a questão do sacrifício, da emulação animal, para mim faz muito sentido. Né? Para você talvez não faça, para o americano vai fazer menos ainda. Então não tem por que ser mostrado isso de maneira tão explícita. Assim, por exemplo, como o Zé Medeiros fez, né? Nas noivas sangrentas dos orixás, eu não lembro muito bem o título da matéria. Noivas dos Deuses Sanguinários. Era um negócio dele. Então, assim, foi de uma maneira muito especular. As fotos são incríveis, lindas, para mim, isso é uma referência de estética, mas naquele contexto que o Cruzeiro publicou aquilo, eu acho errado. Porque vai contra a religião, né? Abre espaço para o ataque religioso, né? Se você parar para pensar, o cristianismo ele representa né, o catolicismo principalmente, né? Você come a hóstia, você está representando um ato antropofágico. Só que no candomblé é literal. Você mata um animal para você poder comer, o orixá comer e você ter ascensão, né? E isso é criticado. Então acho que não tem porquê. Então eu vou fazendo essa seleção de acordo com para onde essas imagens vai. Eu vou abrir aqui uma pasta. Deixa eu só para vocês terem ideia do tipo de imagem que eu estou mandando para a National Geographic sobre emulação animal. Deixa eu só achar aqui.
Que assim, eu falei, ó, existe emulação, eles sabem que tem emulação. Só que hora nenhuma, vocês vão ver. Vou compartilhar a tela de novo, tá? Ok. Apareceu. Peraí. Tela inteira. Tá. Apareceu aí pra vocês? Peraí. Agora tá indo. Então, só ver aqui, ó. Então, por exemplo, deixa eu só ver. Opa, passou pela ordem errada aí, peraí. Vou botar por aqui. Então, por exemplo, eu vou mostrando, em vez de mostrar a emulação do animal, né, eu vou mostrando esses vestígios para National Geographic. Isso aqui, e eu já sei que isso aqui para National Geographic já é muita coisa. Uhum. Para ele, nossa, sangue. Então eles não vão mostrar mais do que isso. Então, mais algumas horas, né, aquilo, eu vou mostrando, né, a questão dos vestígios. Foi a maneira que eu achei de mostrar isso para National Geographic. Né, então, né, o sangue. Aí você fica meio que aquilo que eu falo, você fica na dúvida de fato o que é isso, né? Se de fato, por que ela tá com essa mão assim, se é tinta ou não. Então não é tão agressiva quanto essa foto aqui, por exemplo. Só que isso aqui está replicando uma roça, uma fazenda. Então no interior do Texas, né, lá o estado Uhum. mais reacionário do mundo, o cara mata um bode e pendura para limpar, né? Então, assim, aí a gente vai botando, mas assim, na hora que se isso aqui foi publicado, o editor vai me perguntar antes. Aí eu posso falar, essa aqui talvez não, entendeu? Mas eu mostro. Ó, a faca. Então, assim, hora nenhuma você vai ver o animal sendo morto, né? No máximo isso, ó, frango, não dá. Tanto que eu nem coloquei isso na apresentação. É uma questão, assim, tipo, de proteção. Isso aqui acho que é o mais forte. Que eles limpando as vísceras, né? A gente chama isso de axé, para isso ser cozinhado. É o mais forte. Mais do que isso. Mas você não vê o bichinho gritando, né? Ou então a víscera no prato. Que é um tabu é um tabu danado isso no candomblé. E todas essas fotos aqui eu enviei para a mãe de santo, que me autorizou a fotografar, e pedi para ela autorização. Falou, mãe, você está de acordo? Você tá de acordo eu publicar isso? Ela falou sim. Teve uma foto que ela pediu para tirar, eu tirei. Mas é isso, assim, pro Instagram, jamais vou colocar isso, jamais. A National Geographic colocou, tanto a Brasil quanto a América Latina, colocou alguns retratos que eu fiz no feed deles. Cara, aqui no Brasil, fiquei até feliz por um lado, que foi o maior engajamento do ano da National Geographic. É, tipo, 4 vezes mais comentários do que a média e, tipo, 5 vezes mais visualização. Mas vou te falar que 70% ali, não, você tá exagerando, 50% tinha ataque. O pessoal falando, coisa do demônio, tá igual capiroto. Então é muito complicado. Então a gente que é da religião, se a gente não cuida para onde que vai essas imagens, tá ruim. A matéria do Vale do Amanhecer, por exemplo, eu tive um problemaço, porque eu só fotografei, não escrevi. Fiquei lá 10 dias, cara, conheci a família toda da tia Neiva, que é a fundadora da religião, tal. E, né, assim, é meu rosto, é meu número de telefone, né, meu nome que eles sabem, Uhum. né, eu ganhei confiança de todo mundo. Abriram um ritual que nunca foi mostrado antes. Sim, isso é uma coisa legal da National, né? Eu falo que assim, escancara a porta, ela não abre, ela escancara. Onde eu quero entrar, eu falo, sou correspondente, eu entro. E aí os caras fizeram isso tudo, mó legal, as fotos, pô, saiu no mundo todo. Só que acontece, o texto, foi uma americana que escreveu. Ela entrevistou os caras, tal, aí um dos caras explicou o conceito deles de exilado de capela, que é o mesmo do kardecismo, né, que eles entendem que alguma hora, né, os espíritos vieram de um planeta, né, mais evoluído, né, e vieram para a Terra para colonizar, desenvolver a Terra. O título da matéria que a mulher deu foi A Religião que Acha que é Alienígena, no mundo todo. Aí, só que Vale do Amanhecer já tem no mundo todo. As pessoas, e aí, cara, que parada é essa aqui? Que título é esse? Aí eu falei, olha, o título não fui eu que dei. Aí, na hora, né, pedi pro editor, pelo amor de Deus, para mudar. Falei, cara, muda que isso tá ofensivo, não é por aí, pegou muito mal para mim. Não mudaram, não mudaram. Aí aqui no Brasil, quando saiu aqui, saiu primeiro lá, né?
aqui o editor é meu amigo, falei, cara, pelo amor de Deus, aqui tem que sair certo. Aí o cara bancou, mudou, aí botou a religião esotérica do Centro-Oeste, né? Assim, um título que era caça-clique, como a gente fala, né? Mas era respeitoso. Uhum. Meu filme esturricou. Não vai não conhecer por causa desse título, entendeu? É interessantíssimo isso, porque a gente, em outro momento, aqui nesse curso também, a gente falou sobre essas fotos, né? Berger, Medeiros e tal, e uma das coisas era que não é simplesmente o conteúdo da imagem, mas quais são os contextos de publicação disso, de Sim, circulação, porque tem imagens tecnicamente parecidas que o Verger tinha divulgado na mesma época em fotolivros na Europa, enfim, na França. E, ponto é isso, né? O lugar de circulação, o contexto, o texto que vem, como isso tudo orienta, né, o sentido que a imagem ganha, mesmo que você esteja contando essa situação do Instagram, da NetGeo e da repercussão negativa, obviamente, com um texto que está dizendo o que é e meio que as pessoas ignoram. Então, tem uma potencialidade da imagem que não se controla. sim. E é por isso que é tão importante pensar sobre essas imagens, né? É que nem meu trabalho do Crack, por exemplo, né? O meu livro da Cracolândia. Foi muito louco, porque quando eu lancei o livro, primeiro eu fui atacado por quem era contra a Cracolândia, falando que eu fazia apologia. Mas foi uma enxurrada. Assim, tipo, Instagram, meu e-mail, apologia, apologia, apologia. E eu, cara, nem me pronunciava. Aí passou, tipo, uma semana, começou a sair na mídia aqui no Brasil, as pessoas que eram a favor da Cracolândia começaram a me atacar porque eu tava fazendo. Eu tava explorando a imagem das pessoas em vulnerabilidade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando é, né, tanto a área social quanto a área religiosa, porque a gente não controla para onde que vai. Então, tem que ter esse filtro, mesmo com veículo sério como é a National. Eu já tive esse problema com a BBC também. Tem que ter muito filtro, porque, assim, tem foto que eu deixo de fazer, porque, assim, e no caso da National, o que acontece? Todo o material que eu faço, eu tenho que literalmente pegar meu cartão de memória e subir para o servidor. Eu não posso nem apagar, não posso fazer nada, né? Que eles checam tudo. Então, tem foto que eu deixo de fazer para não mandar para os caras, para não ter risco do editor escolher e eu me lascar, entendeu? Uhum. Interessante isso. Esse cuidado prévio ao fazer, né? E assim, e principalmente no meu caso, né, como eu trabalho para fora do Brasil, eu evito ao máximo a gente replicar esses estereótipos, eu chamo de estereótipos coloniais, né? Então, do negro miserável, do negro feiticeiro, né? Que a gente vê o tempo inteiro isso do exótico, que por exemplo, eu acho que o trabalho do Pierre Verger, principalmente, do Zé Medeiros foi importante, mas o do Pierre Verger, até por também ser acadêmico, antropólogo, para mim assim, é fundamental para a fotografia brasileira e né, para o entendimento da religião. Mas tem toda uma questão de estereotipagem, de busca do exótico, que hoje me incomoda muito. Hoje, mesmo assim, eu fazendo um trabalho para a National Geographic, eu tomo muito esse cuidado, porque a NetGeo, ela fez há pouco tempo uma autocrítica, falando, fomos racistas 100 anos. Né? Então, baseado nisso, eu tento não ser racista, né? Porque eu falo, né, eu sou um homem branco, hétero de classe média. Então, assim, nesse contexto, né, ancestral africano ou nativo americano, né, são contextos que foram oprimidos pelos meus antepassados. Então, a gente tem toda uma questão também de reparação histórica, que eu acho que é importante. Então, por isso que eu tomo muito esse cuidado, muito. Tá certo. No que você apresentou para a gente desse projeto de agora, uma das coisas que eu acho que chama atenção, não sei se para todo mundo, mas atentei a isso, é uma gradação de passagem da religião para o que está no mundo, assim, digamos assim, para a religião, para o espaço religioso, para o terreiro, né, para o que não está mais um terreiro, mas que mobiliza a energia do terreiro também. E é como se fosse uma inserção da religião na vida cotidiana, né? Assim, acho que a pandemia fez isso com que a gente tivesse que ficar encerrado em casa há muito tempo, e o teu trabalho vai acompanhando isso para as casas das pessoas e para os
os universos que não são só coletivos, né, Os que não são universos públicos só. particulares, de verdade. Porque casa, eu até fiz, né? Mas eu tô evitando. Eu tomei a segunda dose agora da vacina, então eu tô evitando ficar em lugar fechado com uma pessoa, né? Porque aquilo, e fotografar, eu não consigo de máscara. Embaça o visor, é uma desgraça. Eu tenho que tirar a máscara. Então eu vou para os lugares abertos para evitar a minha contaminação ou contaminar outra pessoa, né? Que a National também, a gente tem que seguir vários protocolos, né? Entre eles o protocolo de segurança. Mas uma das coisas que nesse trabalho eu estou tentando, tanto que hoje eu foco 90% da minha produção hoje é retrato, tá? O que vocês viram de ritual, eu fiz isso até 2 meses atrás, tá? Eu estou há 2 meses só fazendo retrato, que é o que eu gosto, que é o que eu acho que é legal, o que eu acho que é diferente. Não é o que os editores gostam, mas também é aquilo, né? Tem que fazer o que meu coração manda. Mas é uma coisa que eu estou tentando muito. Eu estou me baseando muito no Luiz Antônio Simas, né? Como eu falei, assim, é um escritor que eu gosto muito, que explora muito essa religiosidade brasileira, que a gente não tem como separar. A identidade brasileira, né? Isso a gente pode falar do norte, do Iapoca ao Chuí, tá? Sempre vai ter a manifestação, a influência afro-indígena em qualquer região do Brasil, né? Então a gente vai ter o dia a dia, só que a gente não percebe mais, né? Seja pelo racismo estrutural que a gente vive, seja pela correria, né, do dia a dia, mas a pandemia está permitindo, no caso desses religiosos, deles voltarem um pouco a viver o espaço público, né? A pessoa, como a gente falava antigamente, arriar um despacho numa esquina, né? Aqui em São Paulo mesmo, eu tenho um vizinho aqui, eu juro para você, eu fico olhando na minha janela a esquina para poder pegar. Eu quero saber quem é o vizinho que, pelo menos a cada 15 dias, faz um despacho para pombageira aqui. E é lindo o despacho dele, né? Só que aqui, eu não consigo fotografar porque tem muito morador de rua, então quando eu já vou, já está tudo revirado. Mas esse tipo de coisa que acho que a pandemia está permitindo, né? Do resgate dos espaços públicos, do entendimento da prática religiosa, tanto individual quanto essas maneiras mais antigas. Então, acho que tá sendo, o que eu estou focando. Tanto que agora eu vou fazer a tipografia, né, dos ebóis, né? Então, né, basicamente vai ser só de cura, então fazer de Oboloaê, né, Caboclo também cura, Exu tem um trabalho de cura, então a gente vai mostrar um pouco disso. Mas como a coisa está tocando e essa construção da identidade, eu acho isso muito rico. Né? Se a gente parar para pensar, né, hoje qual é a nossa principal, né, produto nacional musical? Samba. Pô, samba nasce em terreiro. Então, assim, tudo, se a gente parar para pensar, né, até o nosso português falado é um português que, né, muito diferente do de Portugal. A gente tem N palavras, tanto de origem indígena quanto de origem, né, vamos falar banto, né, porque a Yorubá acho que não tem muito não, mas pelo menos de origem banto, a gente tem um monte de palavras, então a gente nem percebe. Então é isso que eu estou tentando resgatar, entendeu? Provavelmente meu próximo livro vai ser sobre esses resgates que a gente não vê e está no nosso dia a dia. Me fala sobre essa coisa que você disse, que o que te mobiliza é o retrato. O que tem em particular o retrato para você? É troca, né? Porque assim, eu sou muito tímido, né? Apesar de falar bastante, eu sou muito tímido. E o retrato, para mim, é um exercício de poder conhecer aquelas pessoas ali que eu estou documentando. Óbvio, o espaço eu vejo, vivencio. Mas é no retrato que eu posso conversar, posso ouvir, posso aprender. Então, é um exercício constante, né? De aprendizado, de troca. E é por isso que eu falo que eu me entendo como retratista. Assim, se você fosse, Gui, você é fotojornalista? Eu falo, olha, eu faço fotojornalismo, né? Mas eu sou um documental retratista, né? Então, e eu tô chegando à conclusão que para mim o fotojornalismo não dá mais. Muito provavelmente, assim, eu vou fazer essa bolsa e talvez, eu não, assim, né, vai sair material na National Geographic, mas talvez eu não faça mais nada para eles por conta própria, isso é que eles me peçam. Mas é porque eu cheguei à conclusão que nem a realidade mais me basta. Esses cânones do fotojornalismo, né, da pureza, né, de eu chegar, de eu só poder mostrar o que está na frente da minha lente, isso para mim hoje é muito limitante. E como eu estou falando né, de fantasia, de magia, né, é quase que são valores que se batem, né? Então eu vou tentar, pelo menos durante algum tempo, romper com isso e fazer um trabalho autoral para poder produzir esse material novo, porque não dá. Se eu chego na National e falo assim, ó, esse despacho aqui lindo, eu que fiz para fotografar. Eu sou religioso, sei fazer todos os fundamentos,
Eu já falo, não, você fez, você não pode. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que, para mim, já não dá mais. O que é importante para mim é a experiência e o produto final. Interessantíssimo sacar isso, né? Porque o que é o preceito do objetivo, né? De como ele opera para essa narrativa do fotojornalismo, numa chave muito específica, né? Você está falando, você é da religião, você faz. Por que aquilo não é, né, autêntico, exatamente. Essa é uma ideia muito particular de verdade que está associada com o cânone estético do fotojornalismo. Eu percebi que eu não poderia ser fotojornalista fazendo uma matéria. Eu estava em Roraima, eu fui muito para lá, né, cobrir a crise migratória lá em Roraima. Fui pela National, fui pelo Washington Post. Eu estava com o chefe dos correspondentes internacionais do Washington Post americano, lá em Roraima. E a gente entrou num abrigo de imigrantes, tinha uma criança agonizando. Aí a mãe chorando, aí ela falou assim, você pode comprar um remédio? Eu falei, claro, na hora, né? Uma criança agonizando, eu não vou deixar morrer. O cara segurou minha mão e falou assim, onde é que você vai? Eu falei, vou comprar um remédio. Você não pode interferir na cena. Assim, isso me chocou de uma maneira. Assim, não criticando. São valores, são países diferentes, são pessoas diferentes, né? E ele tem uma formação em jornalismo, eu não tenho, né? Uma formação em belas artes, né? E isso me chocou de uma maneira. Eu falei, cara, se isso é fazer jornalismo, se eu não posso ajudar uma criança, uma criança tá agonizando, e era um remédio de R$50, entendeu? Então, não é para mim. E aí, desde então, eu venho questionando um pouco essa minha relação com o fotojornalismo mesmo. E aí, a partir, né, como eu falei, fiz 2 trabalhos muito grandes agora, nos últimos 6 anos, pesados, assim, sobre crime. Então, eu falei, acho que está na hora de eu romper com isso e, de fato, procurar essa coisa fantasiosa. Que eu falo, eu conto histórias reais, mas não necessariamente eu estou atrelado ao fato, entendeu? Eu tô atrelado ao conceito, à narrativa. Perfeito. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa, reagir? Ô, Gui. Oi, Júlia. E aí, tudo bom? Caí de paraquedas aqui hoje. E essas limitações do fotojornalismo, como que você tem visto elas nesse trabalho especificamente, assim? O que muda para você, por exemplo, desse seu trabalho autoral que você está fazendo em paralelo, né? O que são as principais diferenças que você vê, assim? Na verdade, a questão, por exemplo, de eu poder pedir para um cara botar uma roupa de Zé Pelindro, entendeu? Uhum. Pelo fotojornalismo eu não poderia. Ele teria que falar. Que é esse seu trabalho que você está fazendo em paralelo da NetDeal, né? É assim, a National, nesse sentido, tá? Eles seguem esses cânones. Para retrato, eu sei que não tem problema algum, tá? Se eu falar, olha. Eu fiquei pensando sobre o retrato, assim, dessas interferências. O retrato na National não tem problema algum, tá? Isso aí. Se eu falar. Porque assim, né? Vamos falar tecnicamente. Se eu boto assim, fulaninho de tal fazendo uma oferenda, aí de fato eu tô falando que ele estava naquele momento usando aquela roupa. Agora você falou retrato de fulano. Dentro do jornalismo, se eu uso a palavra retrato, já abre o entendimento para uma interpretação, uma direção criativa. Óbvio que não posso surtar, né? Mas nesse sentido, a National, para retrato é mais tranquilo. Se fosse, por exemplo, Washington Post, Time, esquece. Não pode. Nossa. É linha editorial, entendeu? A linha editorial da National, por ter um viés um pouco mais documental, ela permite. Mas outras linhas editoriais mais clássicas, esquece. Nossa. Gostei de acompanhar um pouquinho que você tinha falado, que eu fiz um curso com o Gui há um tempo, e foi bem no começo, né, que você comentou sobre esse projeto. Júlia foi minha aluna, tem os meus livros. De qual curso, Júlia? Fala pra gente. Foi o Visual Storytelling, foi, né, Gui? Foi Storytelling. Foi. E aí você comentou bem no começo que ia fazer esse projeto, aí eu tô acompanhando pelo Instagram também. Foi na turma de março, não foi que você fez? Acho que foi março. Foi por aí. Última turma também. Massa, gostei de ver. Eu fico feliz, Júlia, obrigadão. Imagina. Respondendo as suas perguntas, ver se eu vou conseguir a ordem que você perguntou. Sobre a questão de autorização, é sempre tudo negociado, tá? Eu negocio sempre com o sacerdote, né, antes, e eu não pergunto o que eu posso fazer, eu pergunto o que eu não posso. É a pergunta-chave, o que eu não posso fazer. Em qualquer religião que eu vou, tá? Eu
eu trabalho com islamismo, tem um amigo meu que é sheik aqui de uma mesquita aqui, a primeira mesquita numa favela do Brasil. Aí, o que eu não posso? Né? Inclusive, eles também têm emulação animal. Mas isso é chave, né? Porque você já estabelece um vínculo de confiança. Se as pessoas não confiam em você, logo você não vai ter acesso. Em relação às pessoas, a autorização eu peço pro retrato, tá? Que é aí, de fato, uma coisa posada. Mas quando eu trabalho mesmo, por exemplo, estou fotografando uma gira, né? A pessoa sentou ali na assistência para receber um passe. Aí não precisa, porque não tem nem como, você não atrapalha. Imagina, ela tá o preto velho lá com a folha de arruda, moço, assina aqui para mim. O preto velho vai rir da minha cara, entendeu? Então, é como eu tô trabalhando. E sempre deixando muito claro, ó, vim para fazer isso, se limitar de fato a fazer o que você está propondo, né? Porque pode acontecer, a pessoa, deixa eu ver o que tem na tua câmera aí. E se você mostrou alguma coisa que não estava no combinado, você pode perder aquele voto de confiança. E como eu falo, para gente que é do axé, eu sou de Ogum, então minha palavra é lei. Então é o que está ali escrito, é o que eu vou fazer. O que mais você falou em relação ao uso de máscara? Eu acho que assim, né, nada é tão rígido assim nessas religiões, né? Então a gente sempre pode ter subterfúgios, né? Eu tenho formação sacerdotal, mas não sou pai de santo. Mas dá para você, em vez de usar baforar o charuto de Exu, usar a defumação na mão. Então, tudo vai se adaptando às novas realidades, né? Então, e essas religiões, por serem muito perseguidas, elas surgem muito também do improviso. Eu acho que não vai ser a pandemia que vai possibilitar essas religiões de continuarem se reinventando, entendeu? Uma coisa muito pior já aconteceu com elas. Gui, aproveitando a pergunta da Bruna, a primeira, né, desses comentários que ela fez, que envolvia as coisas do limite, pelo estar dentro, porque essa é uma combinação interessante. Assim, quando a gente estava aqui com a Cristiane de Midel e o Bruno Moraes, eles estavam falando sobre o que rendia de problema ou situação não prevista pelo fato dele ser iniciado, né, de um sentido e de ela ter outro tipo de relação. E que às vezes ele se constrangia com coisas que ela não via nenhum problema nenhum, e ela fazia o trabalho avançar, né? Assim, não é simplesmente um jogo de eu tô dentro, então significa que eu tô em segurança. Ao contrário, pode ser, né, uma armadilha, ou porque o trabalho às vezes não avança, porque a pessoa assume constrangimentos, ou porque ela também se coloca numa situação que pode ser arriscada, né, com na verdade, assim, é um limite muito tênue, né? Até onde eu sou profissional, até onde eu sou religioso, tá? Então, por exemplo, para mim foi muito mais fácil fazer, de fato, fazer um trabalho numa outra religião, Vale do Amanhecer, na mesquita muçulmana, que eu não sei nada, e eu posso me colocar no lugar da ingenuidade, né? Ó, não sabia, né? Do que, por exemplo, a minha primeira matéria dessa bolsa foi sobre o Vale dos Orixás, aqui de São Paulo. O meu editor me deu uma bronca. Porque assim, a bolsa, né, o que acontece? Não é nem culpa da bolsa, é culpa da National Geographic Brasil. Eles não têm dinheiro para nada mais. Basicamente, eles só traduzem a matéria de fora e publicam aqui. E o meu editor falou: Gui, não tem dinheiro para pagar repórter, você vai ter que escrever. Eu falei: tudo bem, eu escrevo. Não sou um exímio repórter, mas os meus textos, de modéstia à parte, são ok. Aí eu escrevi o texto, mandei para ele, aí ele me deu um esporro. Assim, esse texto aqui você escreveu para quem? Eu falei: para a revista. Eu falei: não, você escreveu para um bandista. Precisa de mais informação para quem não é da religião. Então, assim, porque aquilo. Porque assim, e o cara que criou esse parque era meu avô de santo, então tem toda uma relação de respeito, de hierarquia, de não sei o quê, que me atrapalhou, me travou, entendeu? E aí, a partir desse né, puxão de orelha, que foi muito de boa, que ele me deu, eu comecei a me colocar, eu falei: então eu não posso mais me colocar como religioso. E aí tem uma vantagem, né? Principalmente na Umbanda, por ela ser muito plural, né? A gente tem aquela frase, né? Cada casa é um caso, e a única coisa que tem em comum, que é a vela queima e a pemba risca, né? Então, sempre quando eu vou numa casa, eu me coloco no lugar de não sei. Falo: eu sou um bandista, mas a sua casa eu não sei. Então, isso me ajuda muito. E eu me policio para não pensar como religioso. A não ser que, como eu falo, na questão que pode gerar ataques às religiões. Aí eu freio. Né? Não vou mostrar o cara degolando um bode. Entendeu? Aí eu freio. Agora o resto eu estou me colocando como profissional mesmo. Mas foi uma luta e uma bronca.
Porque no final das contas, um tipo de preocupação ética que atravessa, né, o trabalho do documentarismo, do fotojornalismo, das artes visuais, da etnografia também, porque tem muitos casos em que é isso, assim, em sistemas religiosos, universo religioso, é muito comum, sobretudo no universo afro, ter pesquisadores que ou já são iniciados ou que se iniciam por conta do próprio contexto de pesquisa. Só que isso, por um lado, tem uma série de ganhos que são de conhecimento efetivo, né, porque você tem que estar em relação para saber alguma coisa, mas tem gente que tem muita dificuldade justamente de conseguir articular esse conhecimento numa linguagem que não seja da própria experiência subjetiva, né, de saber que, olha, é um conhecimento para manter contato com as pessoas que estão fora disso daqui. Quando a gente fala de determinados campos de pesquisa, isso parece muito mais pacífico. Você lembrou da Daniele Rui, da pesquisa sobre Cracolândia e tal, quando, né, uma situação de abjeção, a gente fala, essa situação de alteridade a gente entende, vai lá fazer pesquisa e sai daquilo. Quando é no universo religioso, ou que a gente tem empatia, esse tipo de acordo, de pensar onde é que entra a dimensão profissional, para quem que eu estou falando, né, assim, esses são sempre arranjos contextuais, né, então que vão demarcar o que está sendo feito com respeito ético com aquelas pessoas, e ao mesmo tempo que não seja apenas para elas, né, mas com elas. Eu falo que é meio que, sabe o chinês do círculo do pratinho? Você tem que ficar girando os pratinhos, entendeu? Assim, então, tipo, tem um pratinho, né, do jornalismo, tem um pratinho religioso, tem um pratinho do pesquisador, e uma coisa, esse trabalho está me dando muito prazer, que é um dos pratinhos, que é o retorno dos religiosos, porque assim, isso nós fotógrafos, né, nós somos muito egoístas, né? Eu falo isso. A gente trabalha para os nossos iguais, né? Eu trabalho para os curadores, eu trabalho para os editores, eu trabalho para pessoas que vão pegar meu trabalho e vão distribuir, seja num jornal, seja numa exposição, seja num prêmio, né? E uma coisa que eu estou gostando desse trabalho, a foto do Zé Pilintra, se você entra no meu Instagram, você assim, salve, 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 seu Zé, salve Malandragem, assim, sem comentários, só de seu salve, seu Zé, né? Então você vê que também tem essa faceta de tocar as pessoas que eu nunca tinha imaginado, né? E que são pessoas próximas a mim, irmão de santo meu dando salve seu Zé lá, entendeu? Então é muito rico essa coisa, mas tem que ter muita cabeça fria. Eu sou um cara muito metódico, né? Não sei se deu para ver pela minha apresentação, assim, eu sou muito, né? Então tenho minhas planilhas, tenho meus fluxogramas de trabalho, então tem hora que eu sei que eu posso ser religioso, mas pela minha planilha eu falo que, ó, acho que não vai ter que ser sangue frio mesmo, entendeu? Por exemplo, eu estava numa saída de Iaô há umas 3 semanas atrás. Pela religião, não podia estar nem fotografando. O pai de santo abriu sessão, mas tinha coisa que, por exemplo, o Iaô não podia olhar para a câmera. Assim, tem hora que eu abstraí. Entendeu? Eu tenho que ter a foto, tem que ter a foto, tem que ter a foto. Aí você abstrai. Aí depois, na hora de editar, você tenta um meio termo, entendeu? Mas é bem complicado. Mas eu gosto. São arranjos contextuais, como eu estava dizendo. Essa margem de manobra, ou de tentar dizer assim, não pode fazer isso, mas eu faço um pouco, ela é possível quando você faz parte também. Porque uma pessoa completamente fora, sem conexão nenhuma, o efeito de tentar largar, né, o que é o possível ali pode ser catastrófico para o trabalho, né? Assim, a pessoa está começando, né, a ter relação de confiança. Porque é que eu falo, no caso de religião, a busca pelo exótico, no caso do candomblé em particular, por ser muito visual, cara, 80% da produção é a busca do exótico. Isso que o Bruno e a Cristina fazem, que eu estou tentando fazer, de você dar uma interpretação contemporânea, mas sem trabalhar esses clichês, né, que se trabalha. Pô, como eu falo, pega a rede social dia 2 de fevereiro, foto na Bahia, é só foto de baiana com balaio na cabeça e jogando flor no mar, entendeu? E assim, são essas repetições que, se você não faz parte desse contexto, e nem digo só da parte religiosa, não. A Júlia foi minha aluna, eu falo muito sobre isso, tem que estudar muito, entendeu? Então, porra, tem que destrinchar, sabe? Você tentar entender por que faz aquilo, qual o contexto religioso, quando que se faz, quem foi o cara que introduziu isso na religião, né? O que veio antes.
Então, tem que estudar muito para a gente poder romper essa barreira. E um cara de fora não consegue. Ele vai vir. Se fosse um americano, ia ser aquele olhar, como eu falo, do preto feiticeiro. Fato. Gui, você pode falar mais então sobre a coisa do Vale do Amanhecer? Posso? Deixa eu abrir meu site aqui, então. A gente aproveitar, então, que uma das coisas interessantes de pensar o nome do curso, que é Imagens Afro-Brasileiras, é da polissemia do que é o afro-brasileiro, né? Que tem uma série de clichês também associados nessa chave exótica do que é, e quando a gente vai pensar no tipo de experiência que conjuga afro com brasileiro, ela é muito expandida. A Umbanda é um exemplo, né, assim, talvez muito ilustrativo disso, mas tem as várias outras linhagens religiosas, vários outros nomes que não são necessariamente associados num primeiro instante ao que é o afro-brasileiro. Né? Eu não sei como é que é a conexão do que você viu, se o existe afro-indígena. Afro-indígena esotérico New Wave brasileiro, exato. Sabe? Sim. Lá é tudo mais um pouco, né? Bem, o Vale do Amanhecer também foi uma surpresa muito feliz, assim, né? Eu lembro de eu criança ver umas coisas na televisão que mostrava, na época do Globo Repórter, aquelas coisas bem sensacionalistas que tinha, né? De exorcismo e tal. E aí eu lembro de uma entrevista da Tia Neiva, me chamou muita atenção, né? Ela quanto personagem, né? Uma mulher, ela era bem vaidosa, né? Assim, bem bonita e tal, aquela coroa, parecia a ciganona, né? A coroa, assim, bem exótica. E sempre fiquei isso na minha cabeça. Aí, mas nunca pensei lá. Aí eu fiquei muito amigo do Gui Veloso, né? O Gui me ajudou muito no início da minha carreira, me orientou muito e tal. Né? Já pelo meu interesse com religião, conheci o Gui em Juazeiro do Norte, na Romaria lá de finado de Padre Cícero. E a gente ficou muito amigo desde então. E o Gui sempre falou assim, pô, cara, você vai gostar do Vale do Amanhecer, você vai gostar do Vale do Amanhecer. Mas sabe aquela coisa que nunca me chamou uma atenção de ir, assim, nunca tomei coragem. Aí um dia vi que Vale do Amanhecer com o risco de fechar. Aí eu já trabalhando para a Nest, né? Falei, como assim? Eu fui investigar. Parece que teve um problema jurídico lá, eles tiveram que. Tinha uma questão lá de um terreno enorme lá, e a Universal estava comprando tudo, sistematicamente. E tinha documentos assim comprovados que tinha um plano mesmo de compra para acabar com o parque, né? Ali com toda a área que já na época estava em vista de ser tombado. Hoje já está tombado. E aí, na hora, eu lembrei que tinha um amigo em Brasília que ia lá, falei, pô, cara, eu tô querendo ir, não sei o que, para mostrar antes que acabe, que minha preocupação era que acabasse, né? Aí o cara falou, vou falar aqui com pessoa, aí passou uma semana, fala que é o neto da Tia Neiva. Eu falei, caraca, aí falei com ele, me apresentei e tal, falou, pode vir, se for para ajudar, pode vir. Aí fiquei lá. E aí a matéria, eu vou compartilhar a tela de novo. A matéria aqui no meu site está bem resumido. Mas, na verdade, o que mais me chamou a atenção do Vale do Amanhecer é a questão mesmo dessa ruptura, desse limite do real para o fantástico. Não vou nem falar fantasioso, porque não é fantasioso. Porque, assim, é uma cidade que surgiu literalmente, né, um povoado, vou falar assim, em função do tempo. Né? E o Vale do Amanhecer, não sei se vocês conhecem, é uma doutrina, a Tia Neiva, né? Ela já foi de tudo, kardecista, católica, umbandista, e um dia ela foi a primeira caminhoneira profissional do Brasil, ela foi morar em Brasília para ajudar na construção da capital, né? Como motorista de caminhão, e um dia, segundo o filho dela, ela deu um grito, ela estava dirigindo o caminhão, deu um grito falando que tinha atropelado um índio. Né? E aí eles saíram todo mundo do carro, não tinha nada. Então, desde esse dia, ela começou a ver o caboclo Sata Branca. Né? Ou seja, já é uma baita influência da Umbanda. Né? Isso que a gente está falando. E aí, esse caboclo, aos poucos, foi passando para ela as doutrinas, né, os fundamentos dessa religião que ela deveria criar. E aí, basicamente, ele fala o seguinte, olha, eu já tive várias reencarnações, já fui São Francisco de Assis, já fui não sei quem na Grécia, já fui não sei quem no Egito, já fui não sei quem na... Assim, em todos esses lugares, né, que a gente imagina, né, essas religiosidades distantes, ele tinha uma reencarnação, e cada reencarnação dele
traria um fundamento para a religião. Então, o complexo religioso é todo dividido. Então, você vai ter a parte egípcia, você vai ter a parte grega, você vai ter a parte asteca, você vai ter tudo. E aí, e ela fez até um lago, que é essa primeira foto que eu estou mostrando, que ela fez o lago de Iemanjá, que ela falou que ela também viu Iemanjá, e Iemanjá cobrou para ela uma parte. Eles fizeram esse lago para ter ritual de Iemanjá. Então, o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Como surge uma cidade, né, em volta disso. Então, as pessoas vivem em função disso, as pessoas trabalham para isso, tudo lá é isso. E, ao mesmo tempo, também, visualmente, é muito rico, né, por seguir a onda New Wave, né, dos anos 80. Então, tem essa coisa esotérica, então eles usam aquelas roupas super, né, parece, eu falo que parece roupa do Harry Potter, né, são aquelas roupas bem de bruxo mesmo, né. Então, fiquei uma semana lá e fui mostrando isso, né, esse Vale do Amanhecer, né. Essa primeira foto aqui parece simples, mas é muito louco. A tia Neiva, ela era analfabeta, mas, cara, assim, essas coisas só a religião explica mesmo. Todo o plano arquitetônico da cidade, ela que desenhou, e acompanha exatamente o caminho do Sol. O Sol nasce numa ponta do complexo e morre na outra, né? Então, é louco isso. Ela fala, tem a gravação dela falando em idioma que ela nunca estudou. Então, é bem louco mesmo. E eu vou mostrando isso, né? Esse mergulho, né? Primeiro longe, vou entrando no complexo, né? E aí começa a andar pela cidade, que é o que mais me chamou a atenção, assim, né? Mais do que a própria religião, é você andar numa cidade que as pessoas andam assim, né? Você tá andando, tem um grupo rezando, aí você vai na lanchonete, as pessoas estão comendo pão, são hambúrguer com roupa. E cada roupa dessa equivale a uma falange, como eles falam, a linha de trabalho. Então, eu já não lembro mais exatamente, mas, por exemplo, essa moça de preto, ela trabalha na falange que o chefe dela, o Caboclo Santa Branca, reencarnou na Grécia. O outro ali trabalha na falange que reencarnou, sabe, no México. E tudo tem uma explicação, né, que tem a ver com essa reencarnação desse caboclo. Então o cara tá no mercado comprando sabão em pó. Então são umas coisas muito surreais, assim, muito surreais. Né? Para eu que gosto dessa coisa desses limites, é um deslumbre, né? Aí, por exemplo, aqui a gente já tem dentro do templo, né, uma coisa super colorida, tá vendo? E aqui é um trabalho de mesa branca kardecista, né, que aí no centro você tem Jesus Cristo, né? Então já da Umbanda a gente está pegando coisa do kardecismo. Aí, ao mesmo tempo, também, aí tem a coisa da cruz, né, que do catolicismo popular, né, e tudo coletivo. Lá deve estar, da pandemia, eles devem ter sofrido horrores. Né? Então, aqui está a moça com uma roupa de bruxa, né, eu não sei o nome dessa falange dela, mas saudando o caboclo de Umbanda, caboclo Santa Branca, que uma vez por mês tem um ritual que é escolhido uma pessoa que incorpora ele, e essa pessoa dá um pedaço de folhinha, tipo uma folhinha benta, né, para as pessoas. Né, e esses rituais que, para mim, tinha hora que eu achava que eu estava na Idade Média, né, eu ficava assim, né, não sabia se eu estava numa festa cigana, na Idade Média, e era louco, porque, assim, aí tinham essas mulheres aqui, e do outro lado tinha um cara fazendo um trabalho de boiadeiro, né, gritando com laço na mão, né, que é de Umbanda, né, ou também de candomblé de caboclo, né, mas enfim, é muita mistura, né. E aí tem a questão da visual, então tem um cara lá dentro que é, tipo, filho adotado da tia Neiva, que era o ilustrador, então ele faz as pinturas dos guias, né, então você vê, aí você tem um preto velho aqui, mais novo, né, que é o preto novo, que é o pai João, e aí você tem um outro preto velho desenhado, né, com boina, já meio assim. Então, é muito rico, assim. Esse material aqui, a minha vontade era ficar lá mais, tipo, 1 mês, 2 meses produzindo, dá pra sair com um livro incrível, assim. E aí essa coisa que eu sempre faço, das tipologias, né, uma marca meio que minha, assim, é uma obsessão que eu tenho, né, então montei um estúdio fotográfico, né, como eu fiz na Cracolândia, como estou fazendo nesse trabalho agora, aonde eu ia pedindo para as pessoas, era saindo do templo, falar: "Moço, posso fazer um retrato seu?", né, eu ia mostrando essas diferenças das roupas, né. Aqui no site tem pouca, tá, mas eu fiz mais de 200 fotos, né. Aqui no site eu deixo pouquinha coisa para não ficar muito fadonho, né, mas isso, né, você vai mergulhando, vai aprendendo, né. Pena que a repórter, não vou nem falar a revista, a repórter pisou na bola com essa coisa do título, porque senão eu voltaria lá para fazer mais coisa, com certeza. Bom, talvez daqui a um tempo você volte.
Tomara, né? Os caminhos vão se transformando também. Eu ainda falo com as pessoas, né? Mas ainda não tive coragem de pedir, pô, posso voltar? Não tive coragem ainda. Gente, a gente está quase no horário nosso aqui, limite. Temos ainda a última chance. Eu sei que o pessoal estava acompanhando e tal. Eu sei de toda forma que tem muitas coisas que você falou que vão ecoar ainda, né? Assim, que levam tempo para depurar o volume de informação, assim. Mas mesmo com esse tempo que algumas pessoas vão ter para depurar, assim, eu acho que é realmente um privilégio poder ter você aqui compartilhando com a gente teus conhecimentos, assim, com uma generosidade imensa, porque são, como eu disse, né, no começo da minha fala, assim, a série de questões que são levantadas aqui são imensas, então abarcam antropologia, fotografia, comunicação, né, uma dimensão humanitária também, assim, que é importante quando a gente pensa, né, nas religiões, sobretudo aquelas que têm sofrido historicamente intolerância. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Grata surpresa, né, em receber um e-mail de vocês aí falando dessa palestra. Eu queria fazer duas perguntas para o Gui, uma mais técnica e outra mais autoral mesmo. É coisa rápida, tá, Edilson? Gui, sobre o autoral, né, eu também tenho alguns trabalhos autorais, converso com algumas pessoas sobre isso e é um assunto que a gente sempre entra muito em discussão, que é a questão de pertencimento, né? Você meio que falou um pouquinho sobre isso, não tão explicitamente, mas na sua fala a gente percebeu, que é essa coisa da pessoa pertencer ao negócio. Você tá indo fazer fotojornalismo, né? Então, ok, né? Pertencer ao lugar é importante, né? Mas acontece muito da pessoa receber a pauta, vai e faz, né? Agora, em trabalho autoral, eu vejo muito problema em a pessoa não pertencer ao lugar, ou não estar familiarizada ao assunto, ou, enfim, tem várias questões aí. Tem muitos assuntos que você vê que a pessoa não pertence àquilo, não conhece aquilo, e acaba fazendo um trabalho autoral, mas que tem esses problemas estereotipados, enfim. Queria saber o que você pensa disso, tudo bem que eu já dei a minha opinião aqui. Outra coisa mais técnica, Gui, eu queria saber quem é você mesmo que faz tratamento de imagem das suas fotos, ou tem alguém, ou alguém da National faz? Eu também acho que tem que ser, né? Eu acho que tem que ser o próprio fotógrafo que faz isso, porque é a finalização do trabalho, né? Fora isso, parabéns, obviamente, né? Não tem nem o que falar a respeito do seu trabalho, eu adoro. Obrigado, valeu mesmo. Bem, em relação a trabalho autoral, eu acho o seguinte, eu não vejo problema a pessoa ser de fora, não. O que eu acho, o que ela vai fazer com esse trabalho? Entendeu? Eu acho assim, eu acho que, né, nós, quanto os religiosos afrodescendentes, né, apesar de eu ser brancazeiro, eu sou afrodescendente também. Então, eu acho que a gente tem que se abrir. Eu acho que a gente não pode se fechar, não. Eu acho que quanto mais a gente se fechar, mais vai dar espaço para ataque. Óbvio, né, respeitando os limites, né, os poucos tabus que existem, né, no caso do candomblé, a questão da emulação, do egé, do sangue, né? Mas a gente sempre respeitando isso. Mas o único ponto é esse: o que a pessoa vai fazer? Eu sempre pergunto isso. Tem muito aluno meu que dou aula, né? Todo mundo que vai me perguntar, queria ir na Cracolândia. Não só em relação à religião, sabe? Queria ir para Roraima, lá para Venezuela. Tá, mas você vai fazer o quê? Para botar no Instagram? Você entende? Acho que você tem que. Eu falo que a gente, quanto fotógrafo, aquilo que até, né, que o Ed estava falando, a gente tem que se preocupar muito para onde as nossas imagens vai. Então, quando o cara vai fazer um trabalho autoral, a primeira pergunta é essa: para onde vai isso? O que você vai fazer? Entendeu? O cara respondendo direitinho, oxe, carta branca, pode fazer tudo, entendeu? Agora, se não responder, não tem acesso. Pelo menos assim, se algum dia eu tiver terreiro, vai ser assim, entendeu? O cara falou, não, vou fazer um projeto disso assim, assim, assado. Se for ajudar a religião, for ajudar a comunidade, for desmistificar, quebrar preconceito, estamos dentro. Agora, se for para botar no Instagram, não rola não. Muito bom. Muito bom. Estamos aguardando esse desenrolar, se vai ter
Do terreiro? Terreiro do Pagui. Então foi passado já, que eu tenho uma herança de Yansan aí pra resolver. Tem os negócios aí que fizeram no passado aí, que o pai de santo todo dia jogou pra mim e falou: ó, filho, ó, Yansan tá falando aqui que vai ter que abrir. Eu falei: pai, ainda não. Vamos aguardar. Ai, como falo. Vamos aguardar. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Gui, mais uma vez, muito grato assim, pela tua disponibilidade, pela gentileza de estar aqui com a gente. Agradeço a vocês aí. Como eu falei, que vocês precisarem, né, pode entrar em contato, na rede social. Né, a Júlia, minha ex-aluna, sabe quanto estou aí para trocar ideia. E, gente, acompanhem a National Geographic Society, tá? As bolsas são abertas a todo mundo. Óbvio que você já ser colaborador ajuda um pouco, também não vou ser demagogo, mas é aberto a todo mundo, tá? Então, vocês tendo um bom projeto que se encaixe lá, se inscreve, não perde a oportunidade não, porque é um dinheirinho. Por exemplo, eu fiquei esse ano tranquilo de grana, produzindo por causa do bolsa, entendeu? Então, acho que vale a pena vocês. É uma oportunidade legal. Fora que, por exemplo, a própria National está organizando agora, vai ter uma exposição na ONU, então circula o trabalho de uma maneira que a gente não espera, entendeu? Então, eu né, representando a National Geographic Society aqui, falo, corre atrás que vocês conseguem. Ótimo, ótima recomendação. Bom ter mais essa porta, né, pra gente... Porque no Brasil tem alguns editais, até abriu agora o Marco Ferrez, né? Sim. Mas, infelizmente, se a gente não fica ligado nesses editais, e pra gente que trabalha com religião, porque assim, religião no fotojornalismo não é muita zona de interesse, né? As pessoas é mais meio ambiente, né, plano de saúde, né, na pandemia, a religião não tem. Então, os editais são fundamentais pra gente poder produzir, entendeu? Então, essa oportunidade que a National Geographic Society dá, eu sou muito grato a eles e recomendo que vocês apliquem e se inscrevam, porque a gente não concorre, entendeu? É tão grande que é coração de mãe, dá todo mundo. Perfeito. Valeu, gente. Muito obrigado. Natália também agradeceu. Valeu, gente. Obrigado. Fiquem bem, se cuidem. Gente, bom fim de semana. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.